Salve pessoal, tudo bem? Essa aqui é a leitura para as pessoas do signo de Peixes para junho de 2026. Vamos ver o que vem para Peixes esse mês. Os signos de água parece que estão todos se revirando esse mês. Não sei se é coisa de vocês, tipo assim. Não sei se vocês estão se revirando sempre, mas esse mês todos os três estão se revirando. Bom, nós temos como arcano de centro um 9 de espadas. Peso mental, excesso de preocupação, medo, ansiedade. E eu acho que principalmente é uma palavra que me encaixa muito bem aqui nessa energia, auto-julgamento. E você se sentindo mal por alguma coisa que você mesmo acha que você fez ou por algo que você de fato fez, tá? Esse sofrimento interno, mental, que inclusive para muitos casos tende a atrapalhar o sono, no sentido de pegar no sono, dormir bem ou conseguir descansar, ele é algo que me vem aqui como algo que de fato tem uma correlação com as suas ações, tá? Não no sentido de você necessariamente ter causado mal a alguém, mas aqui o que vem para mim é no sentido de você ter escolhido agir através de uma consciência que você não tem mais. O que eu quero dizer com isso? Você já expandiu, a sua consciência hoje já é outra. Você é outra pessoa. Você hoje enxerga muito mais, você hoje sabe muito mais. Você hoje tem muito mais sabedoria, pelo menos em tese, tem muito mais conhecimento. E nas últimas semanas ou meses, você escolheu agir através de uma consciência, através de um eu, que era o seu eu do passado, que não é o eu do presente. Não é a pessoa que você é hoje, por isso que você está sendo cobrado aqui. A sua consciência está te cobrando. A sua consciência está te apontando e está falando que você não poderia ter feito isso. Você já sabia que era errado. E às vezes isso aqui pode ser um detalhe. Às vezes é uma palavra positiva que você deixou de fazer, que você deixou de dar para alguém. Uma palavra positiva, um conselho positivo que você deixou de abrir a sua boca, né, quando você sentiu que deveria. Ou pode ser alguma ação prática mesmo, tá? E aqui para mim, com as de copas na lateral, isso vem muito no sentido de empatia, conexão verdadeira ou até relação afetiva, tá? Então, o que foi que você fez nesse sentido? Ou por ter se empatizado de alguma forma com alguma situação e ter escolhido se abster, ou por ter, de fato, tomado alguma ação negativa dentro de alguma situação ou dentro de alguma relação que envolvia, né, algum tipo de sentimento, e que você aí está se martirizando e se cobrando por isso, né? Você está se martirizando porque a estrutura psíquica está te cobrando isso. Você não tem, é impossível você mentir para você mesmo. É impossível nessa altura do campeonato você dizer eu não vi, eu não sabia, eu não achava que era assim. Você sabia sim. Você está só buscando uma forma de se fazer de vítima para não ter que assumir responsabilidade. O que, inclusive, é uma tendência negativa bastante comum das pessoas de peixes, né? Então, antes de se julgar por estar se fazendo de vítima e você começar a se enroscar todo ou toda num ciclo emocional que não termina nunca, para. Simplesmente para de se vitimizar. Começa a assumir responsabilidade. Começa a assumir responsabilidade não pelo que você sentiu ou porque fizeram você sentir de alguma forma, mas pela atitude que você decidiu tomar dentro de cada situação que você viveu aí nos últimos tempos. É isso que vai resolver de verdade. A gente tem na outra lateral, né, de um lado a gente tem as copas, do outro lado a gente tem o arcano da roda da fortuna. E aqui para te trazer um pouco de alento quanto a isso aqui, a roda da fortuna ela tá dizendo que isso aqui é só um ciclo, é só um momento. É um ponto dentro dessa roda aqui que tá sempre girando. Isso aqui também passa. Excesso de preocupação, excesso de julgamento também passa, mas para isso você tem que deixar passar. Se você quer ficar segurando, se você quer ficar usando disso para se chicotear, para buscar sofrimento, para conseguir ficar livre da culpa que você está sentindo por ter feito alguma coisa que você sabe que você não deveria ter feito, você vai continuar alimentando o mesmo ciclo, né? Então, ao invés de você ficar se martirizando, para de se martirizar e muda de postura. É muito simples. A gente tem o Cavaleiro de Ouros.
na base, tá? Do seu jogo. E isso aqui está estruturando, inclusive, mudanças que se desenrolam ao longo do tempo. Para vocês que estão se martirizando aí por ter tomado decisões ou atitudes negativas em aspectos ou em situações da vida que poderiam mudar você de vida, no aspecto afetivo ou profissional, a questão é, a merda já tá feita. Né? E merda feita não tem como desfazer, não. O que tem como fazer é assumir responsabilidade por ela no momento presente e começar a fazer diferente no momento presente. Então, o que esse Cavaleiro de Ouros quer dizer? Você pode voltar a entrar no eixo e se alinhar com aquilo que você realmente deseja? Pode. Todo mundo pode voltar para o eixo o tempo inteiro. Mas as coisas têm o seu devido tempo. Você chegou lá na cara, na linha de chegada, e você por algum motivo derrapou, acabou. Você já derrapou. Não adianta começar da onde você parou e começar e sair correndo para chegar na linha de chegada e tentar chegar em primeiro, não. Você vai ter que fazer outra corrida. Você vai ter que começar do zero. É isso que esse arcano está dizendo. É isso que o Cavaleiro de Ouros está dizendo. Não tem como se fazer de besta e começar de uma coisa que não existe. Você já caiu por terra, tem que começar do início. E aí, para começar do início, tem que ter a sabedoria de, ok, eu não consegui o que eu queria, mas foi porque eu derrapei. Como que foi que eu derrapei? Como que foi que isso aconteceu? O que eu senti? Por que eu escolhi me guiar mais pelo que eu senti do que pelo que eu sabia? Ou pelo que eu senti num sentido negativo, né? Porque quando é pelo sentir, num sentido empático, num sentido de sabedoria espiritual mesmo, de conexão, você sempre acerta. Você sempre acerta. Agora, quando você age a partir da neura, quando você age a partir dos gatilhos internos, a partir do seu caos, você sempre vai errar. O caos, ele só leva a mais caos. Desespero também só leva a mais desespero. Assim como paz de espírito só leva a mais paz de espírito. Então aqui, para você começar a reconstruir, respeitando o tempo das coisas que tem que ser pronto, não adianta colocar mais empenho agora ou mais desespero para ser antes, vai ser no tempo que tem que ser. Cabe você se perguntar em todos os momentos, principalmente nos momentos mais decisivos, se a ação que você está tomando vai te trazer paz ou se vai te trazer caos. Se vai te trazer tranquilidade ou se vai te trazer desespero. Porque se você entrar no desespero, você só vai criar mais desespero. Caos também só vai criar mais caos, tá? Na parte de cima, a gente tem aqui o arcano do Hierofante, né, como arcano de aconselhamento para esse período. Aqui o grande aconselhamento é você buscar as pessoas que sabem mais, tá? E o Hierofante, ele sempre tem um tom de autoridade espiritual. Então, eu errei porque eu já sabia e fiz de acordo, e fiz como se eu tomei uma decisão como se eu não soubesse. Quem é que pode me ajudar nisso agora, no momento que eu tô? Para eu começar a colocar as coisas no lugar e, de fato, me responsabilizar sobre a minha própria vida. Ou quem é que pode me ajudar a estabilizar o meu mundo interno para que eu comece a mudar de postura? Às vezes pode ser o seu psicólogo, né, que vai ter muito conhecimento de quem é você e de como que o seu psiquismo funciona. Mas para muitas pessoas pode ser o pastor, para muitas pessoas pode ser o padre, pode ser o pai de santo, pode ser o sacerdote, pode ser quem está acompanhando uma figura de respeito aqui dentro da manifestação da fé ou da espiritualidade como um todo, tá? É essa pessoa que você tem que buscar. Ela está disponível para você. Agora não adianta buscar ela fazendo papel de vítima. Ela não vai comprar o seu papel de vítima. Você sabe por quê? Olha para isso aqui. Quem tem o conhecimento é ele. Na hora que ele bater o olho em você, ele vai identificar que você não quer se responsabilizar. Você tá só procurando alguém para comprar esse vitimismo, para agregar nesse vitimismo, ou para validar ele. Então, se você procura nessa energia, você vai afastar a pessoa, justamente a pessoa que poderia estar te ajudando. Agora, se você busca realmente procurando ajuda, não procurando envolver a pessoa, induzir a pessoa, mas procurando ajuda de verdade, a pessoa está disponível. Você já sabe onde encontrar. Do lado direito, aqui com os últimos arcanos de aconselhamento para esse período, de um lado a gente tem o arcano da força com o arcano do eremita, e essas duas coisas estão falando o seguinte: você já conhece a sua força interna,
que inclusive que pode estar muito correlacionada a libido ou sexualidade. Não adianta mais você querer deixar isso correr solto e depois colocar a culpa nos instintos ou no que foi que você sentiu, porque você já sabe, você já conhece, você já sabe quais são as dinâmicas, quais são os mecanismos dos seus instintos. Então não tá só na hora de domar eles, não. Não tá na hora só de canalizar eles, não. Tá na hora de reconhecer o que você já sabe sobre si. Inclusive, numa coisa que peixes costuma ter uma dificuldade gigantesca, que é reconhecer as próprias sombras. Vocês, de peixes, mais do que qualquer outro signo do zodíaco, tem uma tendência a ficar no mundo gratiluz. No mundo que acha que é tudo só arco-íris. Não é, não. E aí a dificuldade maior, muitas das vezes, é reconhecer o podre, não o que está no mundo, mas o que está dentro de vocês. E isso é necessário, porque é da sombra que vem força, é da sombra que vem transformação, é da sombra que vem potência, da sombra também vem muito conhecimento. E quanto mais você reprime o lado ruim, o lado negativo sobre você, mais ele toma posse das suas atitudes. E aí você age pela sombra, sem perceber que agiu pela sombra, ou percebendo e escolhendo deixar assim mesmo, e você mesmo se sabota, achando que você estava convencendo ou enganando alguém. No fundo, você só enganou a si mesmo. Bom, por fim, engraçado que esses dois arcanos saíram para Câncer também, né? Interessantes ressonâncias. A gente tem o arcano do julgamento com o arcano do 10 de copas, que tá falando de encerramento de ciclo. Então, mais pro final do mês, ali dia 21, 22, tem um encerramento de um ciclo que vai levar embora aquilo que tem que levar embora, tá? E é tanto no sentido negativo quanto positivo. Aquilo que é negativo e não precisa continuar com você porque você já aprendeu com o negativo, vai embora. Aquilo que era positivo, mas que estava gerando apego e não serve pro ciclo que vai se iniciar, também vai embora. E quanto mais você se apegar a isso, mais sofrimento gera. O apego sempre gera sofrimento. E isso acontece para te levar para esse ideal de vida. Para aquilo que você deseja realmente concretizar. Não é para te afastar dele. Só que para chegar nesse ideal de vida, não adianta querer chegar nele, querer caminhar até ele, carregando um monte de tralha ou um monte de coisa que vai passar a não servir. Você vai ser obrigado a largar assim no meio do caminho. E quanto mais você retém, quanto mais você segura, quanto mais você tenta controlar, mais problema gera. Então vamos colocar em uso a sabedoria que você já sabe que você já tem. Você pode sim soltar as coisas no meio do caminho para abrir espaço para receber do novo. Geralmente, peixes é o signo que mais manifesta a fé. Então coloque em uso a fé que você sabe que você tem. Que a espiritualidade não vai te desamparar, que o divino não vai te desamparar. Que você só precisa realmente colocar o pé para Deus colocar o chão. É essa que é a energia que tá aqui. E você também não precisa se atirar, tá? Você pode colocar um pé de cada vez e tá tudo bem. Dar um passo de cada vez, também tá tudo bem. Mas tem que continuar caminhando se você realmente quer chegar nesse ideal, naquilo que você tá idealizando pra você na sua vida. Bom, é isso.